Vamos iniciar o estudo de sistema de equações. Nós vamos ver a definição, o que é um sistema de equações do primeiro grau, quais são os métodos para encontrar o conjunto solução de um sistema de equações. Nós vamos ver o método da adição e o método da substituição e como encontrar a solução de um sistema através de uma solução gráfica com auxílio do plano cartesiano. O sistema de equações ele é constituído por um conjunto de equações que apresentam uma ou mais incógnitas, ou seja, uma ou mais variáveis. Para resolver um sistema é necessário que encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente as equações. Então, valores de x e de y que sejam solução da equação. O sistema ele é chamado de sistema do primeiro grau quando o expoente das incógnitas que integram as equações for igual a 1. Para encontrarmos o par ordenado, que é a solução do sistema, nós vamos usar dois métodos, o método da substituição e o método da adição. E ainda podemos encontrar a solução através de uma resolução gráfica, com auxílio do plano cartesiano. No primeiro exemplo, nós temos aí como resolver pelo método da adição. Então, para resolver um sistema através do método da adição, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que adicionar significa somar. Então, eu vou somar as duas equações. Para isso, o ideal é que eu tenha dois termos que sejam opostos. O que são opostos? Iguais com sinais diferentes. Aí eu vou estar conseguindo resolver a minha equação e encontrar os valores de x e de y. Então, aqui eu já tenho y positivo com y negativo, um x mais um x, 2x. Posso simplificar, cortar o y positivo com o y negativo, pois números opostos se anulam. E 8 mais 6, 14. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Então, metade de 14, 7. Escolho uma das duas equações. Aqui eu fiz nas duas, para você ver que vai dar sempre o mesmo resultado. O valor de x e de y tem que ser o mesmo nas duas. Encontro o valor de y. Então, 7 e 1 é o par ordenado, que é a solução da minha equação. Lembrando que na solução, primeiro sempre eu tenho que colocar o valor de x e depois sempre o valor de y. E posso substituir para verificar. 7 mais 1, 8. 7 menos 1, 6. Como segundo método de resolução, nós temos o método da substituição. Como o próprio nome já diz, isso vem de substituir. Eu vou isolar uma das letras em uma equação, substituir na outra para encontrar o valor de x ou o valor de y. No caso do exemplo pronto aqui, nós isolamos o y, passando x para o segundo membro. Eu não sei o valor de y, mas sei que ele pode ser substituído por 8 menos x. Quando eu substituir 8 menos x na segunda equação, eu coloquei essa equação que antes era de duas variáveis a uma só. Então, eu posso encontrar o valor de x, voltar na primeira equação e substituir o valor de x e encontrar o valor de y. Aí eu vou encontrar o par ordenado, 3 e 5, que é a solução da equação analisada. E posso substituir 3 mais 5, 8. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. 15 mais 6, 21. Eu posso resolver e verificar, lembrando que ele tem que ser válido para as duas equações. No primeiro exemplo, em um estacionamento, há carros e motos. Vamos chamar os carros de X e as motos de Y. O número de motos é o triplo do número de carros. Então, eu chamei o número de motos de Y é igual ao triplo. O que é triplo? 3 vezes o número de carros que eu chamei de X. Então, essa é a minha primeira equação. Somando o número de pneus dos carros. Cada carro contém 4 pneus. Então, somando a quantidade de pneus dos carros com a quantidade de pneus das motos, cada moto tem 2 pneus, nós vamos ter um total de 60 pneus. Qual é o número de carros e motos nesse estacionamento?
Então, eu não sei o valor de x e nem de y, mas eu já sei que o y ele é igual a 3x. Então, no lugar de y, eu posso fazer essa substituição e colocar a minha equação toda em função de x. Então, 2 vezes o y, que vale 3x, é igual a 60. Então, 4x mais 2 vezes 3, 6x é igual a 60. 4 mais 6, 10. X é igual a 60. Passando o 10 para o segundo membro, ele está multiplicando, ele passa, dividindo em forma de fração. E 60 dividido por 10, 6. Então, nesse estacionamento tem 6 carros. Agora eu volto na primeira equação para encontrar o valor de y. 3 vezes 6. 3 vezes 6 é igual a 18 motos. 6 carros e 18 motos é a resposta que nós temos aí na alternativa C. E posso verificar, né? 18. 6 vezes 3, 18. 18 é igual a 18? Sim. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 18, 36. 36 mais 24, 60. Verificando assim, né, e comprovando que a minha resolução está correta. No próximo exemplo, juntos, João e Maria possuem 20 livros de administração. Então, eu vou chamar de X o João e de Y a Maria. Então, o que falou primeiro? Que juntos, João e Maria possuem 20 livros. No entanto, João possui 4 livros a mais que Maria. Então, eu chamei o João de X. Coloquei embaixo aqui. A quantidade de livros que o João possui é igual aqui. A quantidade de livros que a Maria possui mais 4. Então, aqui também eu já tenho uma variável isolada. Olha só. João possui 4 livros a mais que a Maria. Então, eu não sei o valor de x, não sei o valor de y, mas sei que no lugar do x, eu posso substituir por y mais 4. Mais y é igual a 20. Um y mais um y, 2y, é igual a 20. O 4 ele é positivo, ele está somando, ele passa subtraindo. 20 menos 4, 16. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 16 dividido por 2, 8. Volto na primeira equação, encontro o valor de x. 8 mais 4 é igual a 12. Então, o João tem 12 livros, a Maria tem 8. É a resposta aí também que está na alternativa C. Ah, posso verificar? Sim. 12 é o valor de x, 8 mais 4, 12. 12 é igual a 12? Sim. 12 é o valor de x, 8 é o valor de y. 12 mais 8, 20. 20 é igual a 20? Também. Então, a minha resolução está correta. No próximo exemplo, uma garrafa PET politereftalano de etileno, que é o nome científico do PET, com sua tampa custa 60 centavos. Sabendo que a garrafa custa 50 centavos a mais que a tampa, quanto custa somente a tampa? Então, vamos chamar de X a garrafa, de Y a tampa. Então, a primeira informação, vamos escrever aqui o sistema, falou o seguinte: a garrafa com a tampa custa 60 centavos. Então, X mais Y é igual a 60 centavos. E a garrafa, eu chamei a garrafa de X, ela custa 50 centavos a mais que a tampa. Então, o valor da garrafa é igual a quê? Ao valor da tampa mais
50 centavos. Eu queria fazer esse exemplo com o método da adição. Posso? Sim. Vou passar esse y para o primeiro membro. Então, eu vou ter o seguinte: x mais y. Vou anular esse zerinho para facilitar. Então, x, o y ele é positivo, ele volta negativo, igual a 50 centavos. Então, eu vou usar aqui o método da adição, uma vez que nos outros dois eu já usei substituição. 1x mais 1x, 2x. Mais y com menos y são opostos, eu posso cortar, posso anular. 60 centavos mais 50 centavos vai dar R$1,10. Passando o 2 para o segundo membro, ele está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Então, R$1,10 divididos por 2 vai dar 55 centavos. Metade de R$1, 50 centavos, metade de 10 centavos, 5, então 55. Nós queremos saber quanto custa somente a tampa. Então, eu vou escolher uma das equações, né? Se eu quero o valor de x é igual a quê? Vou escolher a primeira, x mais y é igual a 60 centavos. Já temos o valor do x, que é a garrafa, 55 centavos mais y é igual a 60 centavos. Então, y vai ser igual a 60 menos 55 centavos. Então, cada tampa custa 5 centavos, que é a resposta que está aí na alternativa A. No próximo exemplo, de acordo com os dados do quadrinho, a personagem gastou R$ 67 na compra de X lotes de maçãs, Y lotes de melão e 4 dúzias de bananas, em um total de 86 unidades de frutas. Desse total, o número de unidades de maçãs compradas é igual a... Bom, então primeiro ela gastou R$ 67. Ela comprou X lotes de maçãs. Cada maçã custa R$ 5. Então, não sei quantos lotes, então 5x. Y lotes de melão. Cada melão também custa R$ 5. Então, mais 5y. Mais 4 dúzias de bananas. Uma dúzia de banana custa R$ 3. Então, a banana, uma dúzia custa R$ 3. Então, 4 dúzias vai custar R$ 12. Então, mais 12, essa compra toda fica em R$ 67. Na segunda equação, que nós vamos analisar agora, a quantidade de frutas compradas. Então, ela comprou X lotes de maçãs, não sei quantas, mas eu sei que cada lote de maçã tem 6 frutas, então 6x. O valor do melão é a unidade, então, mais y, vezes a quantidade de melões que ela comprou. Mas ela comprou 4 dúzias de bananas. 4 dúzias equivale a 48 bananas, totalizando 89 frutas. Então, traduzi o meu problema para equações. Agora, vamos transformar essas duas equações em equações mais simples. Então, vou ter 5x mais 5y é igual a... Passando 12 para o segundo membro, eu vou ter o quê? 67, o 2 está somando, ele passa subtraindo. 7 menos 2, 5. 6 menos 1, 5. E na segunda equação, 6x mais y é igual a 89. Passando o 48 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo.
9 menos 8, 1. 8 menos 4, 4. Então, agora eu vou escolher um método para estar resolvendo o meu sistema. Eu quero usar o método da adição. Tem como? Sim, para mim usar o método da adição, eu teria que isolar uma das variáveis. Então, o que é mais fácil? Transformar as variáveis x em números opostos ou y. O y, por quê? Aqui eu tenho 5 positivo. Aí eu precisaria de ter 5 negativo. Para isso, eu multiplicaria toda a equação 2 por menos 5. Veja bem, aí eu vou ter 5x, vou copiar primeiro, na primeira eu não mexo, igual a 55. Positivo vezes negativo, negativo. 6 vezes 5, 30. Positivo vezes negativo, negativo. 5, 1 vezes 5, 5. Positivo vezes negativo, negativo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20. Aí eu posso vir e aplicar o método da soma. 5 menos 30, menos 25x. Mais 5 com menos 5 eu posso cortar. 55 menos 205, 205 é maior, já sei que vai ser negativo. 5 menos 5, 0. 20 menos 5, 15. Multiplicando por menos 1, onde tem menos eu coloco mais. O 25 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 150 dividido por 25 vai dar 6. E escolho uma das duas equações agora para estar encontrando o valor de y. Então, vamos lá. 6x mais y igual a 41. 6 vezes o x, que vale 6, mais y é igual a 41. 6 vezes 6, 36. 36 é positivo, passa para o segundo membro, negativo. 41 menos 36, 5. Então, voltando à nossa pergunta, o número total de unidades de maçãs compradas foi igual a... Então, eu chamei de x a quantidade de lotes de maçãs. E cada lote de maçã é composto por 5 maçãs. Então, se um lote tem 5 maçãs e eu comprei 6 lotes, ao todo, 6 vezes 5, 30. Então, 6 vezes 5 é igual a 30 maçãs, que é a resposta que apareceu aí na alternativa B. Agora, nós vamos fazer a resolução do sistema de equações através de uma representação gráfica. Então, agora nós não vamos usar mais os métodos da adição e da substituição. Nós vamos usar o plano cartesiano como auxílio para encontrar a solução de um sistema de equações. Primeiro exemplo, a soma de dois números resulta em 12. Então, não sei que números são esses, vou chamar um de x, o outro de y. E vou pensar em dois pares ordenados, que seja a solução dessa equação. Vou colocar, por exemplo, o 5 e o 7. Por quê? Porque eu sei que 5 mais 7 é igual a 12. 5 mais 7, 12. 12 é igual a 12? Sim. Vou pensar em um outro par ordenado, 6 e 6. Por quê? Eu sei que 6 mais 6 é igual a 12. 12 é igual a 12? Verdade. Então, já tenho aqui dois pares ordenados. Na minha segunda equação, eu tenho o seguinte, segunda parte. Porém, a diferença destes mesmos dois números, então, x menos y, resulta em 10. Utilizando o sistema de equações, determine graficamente quais são esses números. Então, eu posso dizer aqui, por exemplo, que o x vale 10, o y vale 0. 10 menos 0 é igual a 10. 10 menos 0,
10. 10 é igual a 10? Sim. Eu posso dizer que o x vale 6 e o y vale menos 4. Vamos pôr um número negativo aqui. Vamos verificar. 6 menos 4 é igual a 10. Negativo vezes negativo, positivo. 6 mais 4, 10. 10 é igual a 10? Sim. Então, eu encontrei os 4 pares, 2 para cada equação. Agora, nós vamos ao plano cartesiano. Então, agora eu vou usar como auxílio aqui uma malha quadriculada para estar construindo o gráfico das minhas equações. Então, resumindo. Então, aqui nós temos as duas equações, nós já trabalhamos, e os pares ordenados, que nós vamos usar para determinar as retas de cada uma das equações do plano cartesiano. Então, primeiramente, nós vamos construir, usando a malha quadriculada ou só a régua mesmo aí no seu caderno, nós vamos construir o plano cartesiano. No eixo X, eu preciso apenas de coordenadas positivas, do 0 no mínimo até o 10. No eixo Y, do menos 4 ao 7 positivo. Então, a primeira equação, nós vamos unir o 5 do eixo X ao 7 do eixo Y. Então, nós vamos ligar o 5 ao 7. Subindo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou marcar o primeiro ponto. E o 6 do eixo X ao 6 do eixo Y. Unindo esses dois pontos, nós teremos a reta da equação x mais y igual a 12, que é a nossa primeira equação resolvida. Na segunda equação, nós vamos unir o 10 do eixo x ao 0. Então, eu vou marcar o 10 do eixo x. Então, vamos marcar o 10 do eixo x. E o 6 do eixo x, quando x vale 6, o y vale menos 4. Então, nós vamos unir o 6 do eixo x ao menos 4 do eixo y. Unindo esses dois pontos, nós vamos encontrar a reta da segunda equação, que é a equação x menos y igual a 10. Agora, nós temos o ponto de encontro das duas equações, determina o conjunto solução. Esse ponto ele está ligando o 11 do eixo x ao 1 do eixo y. Então, a solução desse sistema é 11 e 1. No próximo exemplo, um teste é composto por 40 questões. Para cada questão respondida certa, são atribuídos 3 pontos positivos. Para cada questão errada, são descontados 2 pontos. Então, eu vou chamar as questões certas de x, as questões erradas de y. Então, juntando as questões certas mais as questões erradas, eu tenho um total de 40 questões. Se para cada certo eu ganho 3, então se um certo é 3, x certos vai ser 3x. E para cada errada eu perco 2, então 3x menos 2y vai somar o total de 75 pontos. Então, vou supor 2 pares ordenados. Eu vou pegar aqui, por exemplo, 20 e 20. Porque eu já sei que 20 mais 20 é igual a 40. Então, tem uma solução verdadeira. Eu vou pegar 15 e 25. Por quê? 15 mais 25 é igual a 40. Vamos supor agora 2 pares para a segunda equação. Vou colocar aqui 25 e 0. Vou tentar trabalhar com múltiplos de 5 para facilitar a construção do meu gráfico. Eu vou ter
3 vezes 25 menos 2 vezes 0. 3 vezes 5, 15 vão 1. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. 2 vezes 0, 0. 75 menos 0, 75. 75 é igual a 75? Sim. Então, esse é o meu primeiro par. Vou supor agora 35 e 15. Vamos verificar. 3 vezes 35 menos 2 vezes 15. 3 vezes 5, 15 vão 1. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. 2 vezes 15, 30. 5 menos 0, 5. 10 menos 3, 7. 75 é igual a 75? Sim. Então, esse par também ele é par da equação. Então, para esse exemplo, nós temos aí a equação x mais y é igual a 40, onde nós colocamos dois pares. 20 para x, 20 para y, 15 para x, 25 para y. E a segunda equação, 3x menos 2y é igual a 75, onde nós usamos 25 para x, 0 para y, 35 para x, 15 para y. Agora, o próximo passo, traçar o plano cartesiano. Na primeira equação, nós vamos ligar. Eu fiz o gráfico na escala de 5 em 5, tanto no eixo horizontal como no eixo vertical. Então, ligando 20 do eixo x ao 20 do eixo y, temos o primeiro ponto. 15 do eixo x ao 25 do eixo y. Temos aqui o nosso segundo ponto. Unindo esses dois pontos, nós vamos traçar a reta da equação. X mais y é igual a 40. Na segunda equação, nós temos 25 e 0. Então, eu vou marcar o 25 do eixo x. 35, quando x vale 35, o y vale 15. Então, vamos ligar o 35 do eixo x ao 15 do eixo y e unir as duas respostas. Então, eu fiz aqui uma escala, né? Como eu fiz de 5 em 5, você viu que ela deu entre. Então, aqui nós temos a solução da equação. Então, quando x vale 31, o y está um pouquinho abaixo do 10, o y vale 9. Essa é a solução do nosso sistema. 31 mais 9, 40. Então, eu posso verificar, né? 31 mais 9 é igual a 40. Resposta correta. 3 vezes 31 menos 2 vezes 9. 3 vezes 31, 93. 2 vezes 9, 18. 93 menos 18, 75. Também chegando corretamente na resposta da minha segunda equação. E assim nós vimos um pouquinho, né, de como se resolver uma equação usando as três formas que nós temos disponíveis, que é o método da adição, o método da substituição e a representação gráfica.